Olá, galerinha do nono ano, muito bem, estamos de volta para mais uma aula. Espero que todos estejam aí prontos para mais essa aula. Eu sei que não está fácil para ninguém, nem para vocês, nem para nós. Não está muito fácil essa situação que nós estamos vivendo, né? Nesse sistema de aula nós não temos ali alguns momentos importantes da aula, que é ali o debate, os questionamentos de vocês, aquele momento de interação, aquele momento de refletirmos sobre o tema, as opiniões de vocês, enfim, né? A participação de vocês. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade de hoje e a gente vai precisar se adaptar a essa realidade para continuar aí os nossos estudos, tá? Eu estou trabalhando bastante para fazer da melhor forma possível para vocês, dentro, claro, das minhas possibilidades técnicas. Não tenho equipamento apropriado para fazer esse tipo de aula, mas estou me adaptando também, né? E de acordo também com o conhecimento que eu tenho aí de informática, que não é muito, para preparar essas aulas para vocês, para colocar à disposição de vocês esse conteúdo. Então eu espero que vocês aproveitem o máximo possível essas aulas para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. E claro, né, agora é o momento de vocês mostrarem realmente a vontade, a disposição de aprender, né? E para isso vai ser necessário que vocês tenham uma certa disciplina, tenham uma certa, vamos dizer assim, criem uma rotina de estudo. A parte da manhã era o momento que vocês estavam lá na escola, então deixem a parte da manhã para realizar os estudos, seja com videoaula, seja fazendo atividade, enfim, é o momento que vocês têm para realizar aí os seus estudos. Tranquilo? Vamos lá então? Eu espero que vocês já estejam com o livro aí preparadinho. Nós vamos começar hoje ali na página 45, isso, na página 45, a industrialização ganha força. Deixa do lado aí também o caderno, deixa do lado aí a caneta, o lápis, borracha, enfim, que vai ser necessário. Vai fazendo as suas anotações, marque as dúvidas que possa, né, surgir durante essa aula. Depois estou à disposição de vocês ali pelo WhatsApp para tirar essas dúvidas de vocês, ou nós vamos ter um outro momento também aí de interação, enfim. De alguma forma, vocês podem entrar em contato comigo também para tirar essas dúvidas. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer aí um pouquinho as causas e as consequências da industrialização aqui no Brasil. Lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 3, né? O Brasil e seus contrastes no início do século XX. Tá? Então, dando continuidade, a industrialização ganha força, página 45 do seu livro. Bom, o Brasil, nós vimos lá atrás que os cafeicultores, né, passaram a produzir bastante, seja lá atrás, na época dos escravos, seja com a chegada também dos imigrantes, eles continuam produzindo muito café. Esse café passa a ser vamos dizer assim, o principal produto de exportação do Brasil. Ele vai vender para diversos lugares, mas principalmente para os Estados Unidos. Tá? Os barões do café vão ganhar muito dinheiro com a venda desse produto, com a sua produção. E esse lucro, né, eles começam a usar esse lucro, começam a investir esse lucro em outras atividades. Então, eles passam a diversificar esse investimento. Não ficam só no café, eles passam então a investir em outras atividades. Começam então a investir, por exemplo, nas indústrias.
Isso foi, de certa forma, bom, porque lá na frente, lá em 1929, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, nós tivemos um sério problema econômico devido à crise que aconteceu nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores. Isso vai impactar aqui no Brasil também. Mas vamos continuar então aqui, né, nesse nosso tema de hoje. Então os cafeicultores ganham muito dinheiro, começam a investir esse dinheiro também em outras atividades, que vão ser ali as indústrias, diversificando então os seus investimentos. Tranquilo? Bom, nós temos ali a questão, alguns historiadores concordam, outros não concordam, enfim, né? A questão da Primeira Guerra Mundial, se ela realmente acabou interferindo aqui na questão do crescimento das indústrias aqui no Brasil. Outros dizem que sim, outros dizem que não, enfim, tá? Alguns historiadores, eles defendem a ideia de que a indústria brasileira, ela era fraca, tinha pouquíssimas indústrias aqui no Brasil, quase não se produzia aqui no Brasil. E aquilo que era produzido muitas vezes era de péssima qualidade, de baixa qualidade. Então, o que a Primeira Guerra Mundial vai acabar trazendo, né, de problema ou de benefício, entre aspas, aqui para o Brasil, com relação às indústrias? Bom, o Brasil comprava muita coisa lá de fora, né, da Europa, e com a Primeira Guerra, né, praticamente devastou toda a Europa. Aqueles países, eles deixam de produzir para vender para o comércio exterior, mas passam a produzir para atender o seu mercado interno. Muitas indústrias deixaram de produzir o que era normal deles e passam a produzir algo voltado para a guerra, principalmente armas, munição, enfim. Mais ou menos como o que está acontecendo hoje. A gente tem observado aí na mídia que algumas indústrias estão deixando de produzir aquilo que é próprio deles, estão passando a produzir ali equipamentos, né, de saúde, esses respiradores que nós estamos precisando bastante, né? Acredita-se que vai precisar de muitos aparelhos desses. Então, algumas indústrias estão deixando de lado a sua produção normal, estão passando a produzir esses respiradores. Outras indústrias estão deixando também de produzir o normal seu, estão produzindo ali, por exemplo, as máscaras, né, que estão sendo necessárias no Brasil. Então, durante a Primeira Guerra, essas indústrias deixam de produzir o seu produto normal e passam a produzir algo voltado para a guerra que eles estão precisando ali na guerra. Muito bem. Com tudo isso, então, o Brasil não tem mais como comprar esses produtos desses países, né, da Europa. E claro que o Brasil precisa desses produtos. Então ele acaba se vendo obrigado a produzir, a criar indústrias e produzir agora esses produtos. Não tem mais como eu buscar esse produto em outro local, então agora eu passo a produzir. E começa então a surgir aqui diversas indústrias, fábricas, abre então o leque para essas indústrias. E essas indústrias então passam a produzir, né, diversos tipos de produtos. Já não posso comprar lá fora, então eu passo a produzir aqui no Brasil. Em 13 anos, né, se a gente observar aqui, ó, de 1907 até 1920, a indústria brasileira teve um crescimento muito grande, praticamente ela cresceu 4 vezes. Mas se a gente observar também, olha só, o número de operários não vai crescer na mesma proporção. Não cresceu 4 vezes. Na verdade, nem 2 vezes, um pouco menos, né, de 2 vezes. Mas, tudo bem, né, também teve ali um aumento. Podemos até dizer que não houve um crescimento tão grande ali na questão dos operários, justamente
pelas máquinas, né, que começam também a fazer o serviço de muitas pessoas, a máquina que vai ocupar o lugar de alguns trabalhadores. Então, por esse motivo, aumenta o número de indústria, de fábrica, mas o número de trabalhadores não vai seguir na mesma proporção. O que mais que nós podemos, além então desse fator da Primeira Guerra Mundial, alguns outros fatores também vão contribuir para que a indústria brasileira acabe crescendo mais. Um deles vai ser, como a gente já viu, a questão do lucro, do capital dos barões do café, que passam a aplicar nessa, vamos dizer assim, tem uma outra forma de aplicar, vão aplicar nas indústrias. Segundo, podemos colocar também que o Brasil possui assim, uma grande variedade de matéria-prima. O Brasil tem muita matéria-prima. Olha só, o Brasil possuía na época muita madeira para ser utilizada como matéria-prima. Nós temos um subsolo rico em minerais, nós temos um solo muito fértil. Então, nós tínhamos aí possibilidade de ter ou de produzir essa matéria-prima em larga escala. E nós tínhamos também a questão ali da mão de obra, muita mão de obra, tinha muitas pessoas em busca de emprego. E um quarto fator, nós podemos colocar também que o Brasil tinha bem avançado para a época, né, um bom sistema de transportes, ligando ali várias localidades aos portos. Então, tudo isso vai contribuir para que aconteça esse aumento de indústrias aqui no Brasil, de 3.120 para aproximadamente ali umas 13.000 indústrias. Isso aconteceu em aproximadamente ali 13 anos. Tranquilo? Mesmo com a chegada aí das máquinas, ainda era necessário, né, alguns trabalhadores para cuidar, para movimentar, para fazer com que essa máquina pudesse trabalhar. Além dos imigrantes que vieram para a região de São Paulo, nós vamos ter também muitas pessoas lá do Nordeste que estão passando por dificuldades enormes, uma seca lá já é normal, mas tiveram um período ali de uma seca muito maior ainda, então a fome estava muito presente lá naquela população e eles percebem então a possibilidade de ir para esses lugares onde estavam surgindo, melhorando, crescendo o número de fábricas e consequentemente de empregos. Então, esses nordestinos então vão para essas localidades, principalmente para São Paulo, porque São Paulo a partir dali começa a ter um crescimento muito grande. Com os lucros que os barões do café tinham e passaram a investir então na indústria e também em outros setores, como por exemplo o transporte, isso vai fazer com que São Paulo passe a crescer, vai crescer muito e vai gerar emprego. Então essas empresas, né, gerando esse emprego, vai atrair pessoas, não só os imigrantes, mas também pessoas aqui interno, né, esses nordestinos que vão em busca de emprego. Empresas também de outros países passam também a investir aqui no Brasil, principalmente ali em São Paulo. Uma empresa lá do Canadá, a Light, por exemplo, ela vai ser uma das empresas que vai investir aqui no Brasil. Ela compra o direito de explorar o serviço ali de transporte público e depois disso ela também adquire ali o direito de distribuir energia elétrica ali para a região. Então tudo isso faz com que aumente o número de empregos e as pessoas então venham para essa região em busca de trabalho. E vai proporcionar a essa região, a cidade de São Paulo e os que estão próximos da cidade de São Paulo,
vai proporcionar então um grande crescimento. Tranquilo, pessoal, até aí? Então, vamos à frente. Muito bem, então nós temos diversas indústrias, muitas indústrias ali naquela região, em outros lugares também, mas a mão de obra ainda era grande, sobrava pessoas para trabalhar. A oferta de mão de obra sendo muito alta, então nós já vimos lá, quando estudamos a Revolução Industrial, nós vimos que quando se tem muitos trabalhadores, a oferta é muito alta, o valor do salário vai ser muito baixo. Porque se eu não faço esse trabalho por R$1.000, alguém vai fazer por 800 ou vai fazer por 600. Afinal de contas, todos precisavam trabalhar. Então, isso vai fazer com que esses patrões acabem explorando esses trabalhadores. Não só com o baixo salário, mas também com as péssimas condições de trabalho que eles acabavam oferecendo para esses trabalhadores nas suas indústrias. Então nós vamos ter ali diversos problemas. Por exemplo, não havia ali leis trabalhistas, então os patrões exploravam ao máximo esses trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores não tinham direito a férias, não tinham direito ao descanso semanal remunerado, licença médica nem pensar, aposentadoria então esquece tudo isso. A questão da segurança no trabalho também não era observado, então acidentes aconteciam com muita frequência. A questão da jornada de trabalho, olha só, 16 horas por dia esses trabalhadores acabavam se dedicando, trabalhando por 16 horas. Se começasse a trabalhar, por exemplo, ali 6 horas da manhã, ele vai trabalhar até 10 horas da noite, enfim, Nós vimos também, só relembrando, lá durante o período da Revolução Industrial, e aqui não vai ser diferente, com relação ali a castigos físicos. Às vezes, pelo cansaço do operário, do trabalhador, ele acabava cochilando no trabalho, e isso ele ia ter sérios problemas, sérias consequências dessa sua atitude, Outra questão aqui importante, com relação ali às mulheres e crianças que tinham preferência para serem contratadas. Mas por que elas tinham preferência? Porque o salário delas era mais baixo do que o do homem. Então, claro que esse grupo, as mulheres e as crianças, passam a ter mais vagas de emprego. Uma outra questão, a questão de locais insalubres, quer dizer, esses lugares eram assim sujos, escuros, sem ventilação. Imagina você trabalhando num local com pouquíssima ventilação. Isso vai trazer problemas. Aquela poeira que pode ter naquele espaço que você está trabalhando, isso vai entrar ali no seu sistema respiratório e vai te trazer diversos problemas de saúde. Locais assim com muita sujeira, isso vai trazer muitos insetos, barata, rato e outras coisas, que também vai transmitir muitas doenças para esses operários. Locais muito escuro, pensa bem, você trabalhando ali numa máquina grande, perigosa, com todas aquelas engrenagens, polias, enfim. Você trabalhando num local escuro, o acidente vai ser assim, acidentes vão acontecer em grandes proporções. E esses acidentes acabavam levando alguns operários à morte. E também tinha o problema, nós falamos aí de alguns problemas dentro da fábrica, mas tinha também alguns problemas fora da fábrica. Quando esses trabalhadores voltavam para casa, eles encontravam também diversos problemas. Moravam em cortiços, a cidade não estava preparada para receber tantas pessoas daquele jeito, então começaram a construir as suas casas, se é que nós podemos chamar de casa, aqueles casebres, começaram a construir de forma tudo desorganizada, sem nenhuma infraestrutura, as ruas cheias de lixo, esgoto correndo a céu aberto, aquele mau cheiro tremendo, insetos para tudo quanto é lado. Então, se lá na fábrica já tinha esse problema,
ao ir para suas casas também vão enfrentar esses tipos de problema também. E tudo isso acaba provocando doenças, e essas doenças acabam levando aí muitas pessoas à morte. Então, essa era a realidade ali dos operários, a vida desses operários. Bom, diante de tudo isso, nós temos ali a questão vamos dizer assim, das manifestações. Esses operários também não vão aceitar de forma pacífica o que está acontecendo. Vão acontecer algumas manifestações. Começam então a surgir ali grupos, né, associações que vão dar origem aos sindicatos, e esses sindicatos então passam a lutar, né, pelos direitos desses trabalhadores. Eles passam a lutar por melhores condições de trabalho, ambiente, né, melhor também, a questão de um salário digno, começam a pressionar o governo para criar leis trabalhistas, começam então a lutar para a diminuição dessa jornada de trabalho que era exaustiva, trabalhar ali 12, 14, 16 horas por dia. Isso era assim, era muito exaustivo, é muito cansativo. Quando eles retornavam para casa, muitas vezes, eles não conseguiam descansar o suficiente para no outro dia estarem lá de volta para o trabalho. Então começam a surgir ali esses grupos, essas associações para lutar pelos direitos dos trabalhadores. E começam então a surgir aqui movimentos grevistas. Foi a forma que encontraram de pressionar o patrão para atender ali os seus pedidos. 1906 começam então alguns operários no Rio de Janeiro, isso vai ocorrer, o primeiro Congresso Operário Brasileiro, onde esses trabalhadores de diversas regiões do Brasil vão acabar se encontrando. E nesse congresso, nessa reunião, eles acabam decidindo que eles iriam lutar pela redução da jornada de trabalho de 16, de 14, de 12 horas. Eles queriam então a redução para 8 horas diária. E eles também iam lutar para a questão ali da regulamentação do trabalho tanto feminino quanto do trabalho infantil. Ter regras para tudo isso. Então, em 1906, eles vão iniciar todo esse processo e algumas greves acabam acontecendo. Em 1907, tem novamente ali uma organização, eles começam a organizar algumas greves, eles passam a se organizar melhor, o governo acaba reagindo a tudo isso, acaba reprimindo essas manifestações, mas essa ideia, mesmo com a repressão do governo, ela não acaba. Então, em 1906 eles fazem lá o congresso, a partir dali, já no ano seguinte, 1907, nesse intervalo aqui, tá? Eles já começam a se organizar, começam a fazer em alguns lugares essas greves, mesmo que em pontos isolados, tá? Não ainda uma questão maior, mas eles começam então a se organizar. O governo, para não perder o controle, ele acaba então reagindo de forma até violenta, manda prender alguns desses manifestantes, tá? Os imigrantes, aqui tem um detalhe especial, vocês não têm essa informação no livro de vocês, tá? Se algum imigrante que quisesse participar, ou melhor, participasse dessas manifestações, ele sofreria sérias consequências. Entre elas, poderiam ser presos e serem expulsos do Brasil. Essas ideias, né, de organização de associações e sindicatos foram trazidas também por esses imigrantes, porque lá na Europa eles já tinham mais ou menos esse tipo de organização. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles acabam trazendo, e o Brasil vai copiar então essa ideia de lá. Só que, se esses imigrantes
fossem pegos participando dessas greves, desses movimentos, eles poderiam ser obrigados a deixar o Brasil. 1908, aqui agora, 1908, São Paulo vai ter ali um movimento muito grande, né? Vai acontecer algumas greves e a partir dali então vai começar a espalhar para vários outros lugares. Entre 1917 e 1920, ali realmente vai, vamos dizer assim, esses movimentos vão ser cada vez mais ativos. Em 1917, em São Paulo, os operários acabaram realizando ali a maior greve que aconteceu durante a Primeira República. E claro, né, a polícia vai agir, vai acabar com essas manifestações. Uma das indústrias que acabam passando por todo esse processo, que vai, vamos dizer assim, onde os operários vão entrar em greve, não vão querer trabalhar, vai ser da família Matarazzo, que era uma família muito poderosa lá em São Paulo, que tinha algumas fábricas, algumas indústrias. Essa família Matarazzo tem uma ligação aqui com a nossa região, com Cornélio Procópio. Eles compraram uma fazenda aqui perto, pertinho, indo aqui para Leópolis. A fazenda Santa Alice ali pertencia à família Matarazzo. Depois venderam, outras pessoas passaram a administrar. Mas ali, a fazenda Santa Alice, que pertencia então, com outro nome, à família Matarazzo, eles tiveram ali um administrador que colaborou bastante com vamos dizer assim, a emancipação de Cornélio Procópio. Américo Ugorini, que era o administrador, conhecia a filha do então governador do Paraná, quando Cornélio ainda era um distrito, não era um município ainda, né? E ele, então, junto com outras pessoas, que foram até Curitiba, e lá, conversando com o governador, ou com o interventor Manuel Ribas, na época, ele apresenta uma carta da filha do interventor, que ele tinha pedido a ela, uma carta de apresentação, e graças a essa carta o interventor acabou recebendo, né, o grupo de procopenses que foram para lá pedindo a emancipação de Cornélio. Olha que interessante, né? Então, essa família Matarazzo, importante em São Paulo, acabou, né, tendo vamos dizer assim, respingou alguma coisa aqui no nosso município também. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema então, tá? Então, em 1917, começam essas greves, eles vão tentar fazer uma greve geral. Essa greve vai se espalhar por vários lugares, vai se espalhar ali para o Rio de Janeiro, para Curitiba, Porto Alegre, Recife, Minas Gerais, um punhado de lugar. Entre 1917 então, e 1920, esses grupos, essas manifestações então vão ganhando cada vez mais força. Em São Paulo, começam então a fazem um acordo. Vai acontecer um acordo entre patrões e empregados. E, de acordo, né, com esse pacto que eles criaram, né, esse acordo feito entre eles, os patrões então resolveram ceder em alguma coisa. Por exemplo, os patrões concordaram em conceder um aumento salarial para os seus trabalhadores. Esse aumento foi ali de aproximadamente 20%. Ok? Esses patrões também prometeram que, ao retornarem para o trabalho, aqueles manifestantes, ou principalmente os líderes, né, daquelas manifestações, não seriam punidos, não seriam demitidos, poderiam continuar trabalhando da mesma forma. Tá? Eles também prometeram que iriam melhorar as condições de trabalho daqueles operários, com ambientes que não pudessem causar tantos problemas, né, de doença ou de acidentes. Enfim, esse acordo foi feito. Esses trabalhadores então voltaram ao trabalho, voltaram para as fábricas
passaram a produzir novamente, só que daí teve um pequeno grande problema, de novo um pequeno grande problema, né? Porque ao voltarem para o trabalho, nós tivemos ali os patrões, alguns não cumpriram exatamente com aquilo que tinha prometido. E muitos líderes desses movimentos, ou aqueles que participaram um pouco mais à frente desses movimentos grevistas, acabaram sendo demitidos, acabaram sendo mandados embora, perderam o seu emprego. Os patrões já tinham conseguido o objetivo, que era acabar com as greves, e reunir tudo aquilo lá de novo ia ser muito complicado, enfim, tranquilo, mas conseguiram ali alguns benefícios também. Bom, com tudo isso que está acontecendo, né, alguns países que eu já disse lá atrás começam também a investir aqui no Brasil, começam a comprar ou trazer fábricas, construir fábricas aqui no Brasil também. Entre eles, os Estados Unidos passa a vir para o Brasil, construir as suas fábricas aqui, porque eles viam aqui no Brasil uma possibilidade grande de aumentar os seus lucros. Por exemplo, tinha muita mão de obra, a fartura de mão de obra, e consequentemente, como nós vimos, o salário era baixíssimo, então eles poderiam se aproveitar dessa situação. Outra coisa é que o Brasil não tinha leis trabalhistas, então isso não obrigava o patrão a atender às necessidades ou respeitar esses trabalhadores. E aqui no Brasil existia um grande mercado que estava ainda se expandindo, cada vez crescendo mais. Então era a possibilidade desses investidores dos Estados Unidos ganhar muito dinheiro. Não só os Estados Unidos, mas outros países também passam a ver no Brasil uma grande possibilidade de aumentar os seus lucros. Tranquilo até aí, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando aí no livro, tá bem? Bom, nós vimos então que muitas pessoas, né, acabam indo para essas regiões, para essas cidades, onde as fábricas estão cada vez mais crescendo, progredindo, e essas pessoas chegando nessas cidades, é claro que a infraestrutura não vai estar adequada, vai ter sérios problemas. Então, diversas cidades aqui do Brasil acabou tendo esse tipo de problema, tá? Não foi só São Paulo. Várias cidades acabam tendo todo esse tipo de problema. O Rio de Janeiro não vai ser diferente. E não se esqueça que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então não poderia ser uma cidade assim muito feia, não tinha condições. Então precisava ser uma cidade mais bonita, mais atrativa. E alguns políticos, alguns intelectuais, então, eles passam a defender que as maiores cidades, cidades mais importantes, né, deveria passar por um processo de reforma, de remodelação, de melhoria, principalmente o Brasil. Então, começam a jogar essa ideia, né? Esses políticos, então, começam também a se movimentar para que tudo isso acontecesse. Muitas pessoas, políticos, né, as pessoas da classe alta, acabavam viajando para a Europa, acabavam visitando aquelas cidades lindas, maravilhosas, e eles, observando essas cidades europeias, quando eles chegavam aqui no Brasil, via, né, a diferença das cidades de lá com as cidades daqui. Então, eles passam a defender essa ideia de modernizar as cidades. E o Rio de Janeiro vai ser, então, o principal alvo de tudo isso. Tá? Rodrigues Alves, que vai ser presidente no Brasil, ele vai assumir ali em 1902, capital do Brasil, Rio de Janeiro, ele toma a decisão, então, de remodelar. Olha a palavrinha, entre aspas, aqui, ó.
higienizar o Rio de Janeiro. Puxa vida, né? Então quer dizer que o Rio de Janeiro deveria ser uma sujeira, um punhado de lixo. O centro do Rio de Janeiro era horrível, tá? Então começa esse trabalho de melhorar o Rio de Janeiro. Eles vão buscar essa inspiração nessas cidades então europeias, principalmente Paris. Eles querem trazer essa ideia, eles vão buscar esse projeto, né, principalmente na cidade de Paris, para deixar a nossa capital, e as outras cidades também, mas principalmente a nossa capital, com uma aparência muito melhor. Afinal de contas, o Rio de Janeiro acabava recebendo também representantes de outros países. E quando chegavam esses representantes, né, de outros países, via aquela bagunça que era o Rio de Janeiro, isso causava ali um certo constrangimento por parte daqueles políticos, por parte, né, da presidência da República. O centro do Rio de Janeiro, ele era formado ali na verdade era um cortiço, né? Formado ali por casebres, aquela realidade muito, vamos dizer assim, chocante, lixo, esgoto, uma verdadeira bagunça. Então começa todo esse processo de reurbanizar. E para modernizar esse espaço, era necessário fazer o quê? Limpar tudo aquilo ali, derrubar, olha só, destruir os barracos que existiam ali no centro da cidade. E para isso, né, para dar, ou melhor, para ter espaço para construir ali um espaço, ruas planejadas, prédios modernos, então eles começam a demolir aqueles casebres. E aos gritos, né, de bota abaixo, aqueles casebres então passam a ser derrubados. Aproximadamente 14 mil pessoas acabaram perdendo, né, as suas casas. Se é que a gente pode chamar, né, aquilo lá, se a gente pudesse chamar aquilo lá de casa, né? Então, aproximadamente 14 mil pessoas ficam desabrigadas e elas precisam arrumar um lugar para construir de novo lá o seu barraco, a sua casa. Então eles saem ali do centro, são expulsos, na verdade, do centro e vão para a periferia. Na verdade, eles vão subir ali os morros, né, que o Rio de Janeiro tem, e daí surgem, né, o que a gente ouve falar hoje, né, os famosos morros lá do Rio de Janeiro, onde estão as favelas do Rio de Janeiro. Então, a partir dali, eles começam a construir, né, suas casas nesses morros, dando origem, então, às favelas. Toda essa situação, né, de perderem lá o seu espaço, de perderem a sua casa, por mais simples que fosse, eles tinham um local para ficar, para viver, são expulsos, vão para os morros, criam lá as favelas. Tudo isso já gerou na população um sentimento de revolta. E para piorar tudo isso, em 1904, o Rio de Janeiro está passando por problemas sérios de saúde. Em 1904 vai ser criada uma lei chamada Lei da Vacina Obrigatória, onde toda a população deveria ser vacinada, tá? Isso vai piorar ainda mais as coisas. Aí que a população realmente já estava revoltado, né, pelo que aconteceu algum tempo antes. Agora então a situação vai piorar ainda mais e essa população vão se revoltar ainda mais e vai acontecer então o que nós temos lá na página, deixa eu ver a página aqui, lá na página 51, a revolta da vacina. Mas essa revolta da vacina, esse conteúdo aí da revolta da vacina, nós vamos deixar ali para outra aula, juntamente com as outras revoltas que aconteceram em vários locais do Brasil. Tranquilo? Então, por hoje
nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós damos continuidade. Mas você pode agora realizar ali as atividades. Então, lá na página 47, deixa eu achar aqui, isso. Na página 47 tem a atividade ler e descobrir. Tem 3 questões ali para vocês realizarem, tá bem? A última é para você fazer uma pesquisa, tá? Falando ali com relação o que a lei brasileira prevê hoje a respeito do trabalho de menores de idade. E eu gostaria também, assim como está na pergunta, qual a sua opinião? Essa lei é cumprida ou não? Tá? Você também já tem condições de realizar a atividade lá da página 52. O Agora é com você. Página 52, tem 3 questões ali para você realizar. Questão 1, questão 2 e a 3 você tem condições também de fazer. E se você tiver um tempinho, dá para ir adiantando também, lá da página 57, dá para você ir adiantando algumas questões que nós já conversamos sobre o assunto. Tranquilo? Então, eu espero que você tenha conseguido acompanhar a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar com esse capítulo e encerrar na próxima aula, tá? Então, faça a leitura do restante do capítulo para que na próxima aula você esteja por dentro daquilo que nós vamos trabalhar. Tranquilo? A todos vocês, então, um ótimo dia. Tem mais algumas aulas para vocês, mas vocês, então, podem utilizar o restante desse tempo para realizar essas atividades. A todos, então, bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula. Fui!